Parecendo o artista quando vai para o aeroporto, Luciano. Só faltou um óculos escuro. Pois é, tô disfarçado aqui, ó. Mas não funcionou, não. A gente reconheceu você, rapaz. Oi, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Oi, Leandro. Boa tarde. Agradeço bastante pela oportunidade. Pessoal, eu convidei o Glauco, vai estar aqui com a gente, ele é do Movimento Salve Santa Luzia, como a gente vai ter o pessoal da CEINFRA aqui, né, para a gente conversar um pouco do projeto do Rodoanel, e esse é um projeto que o Salve Santa Luzia está sempre buscando mais informações, né, então, eu acho que é uma boa oportunidade aí da gente trocar mais ideias e quanto mais a gente ter as informações corretas, é melhor para todo mundo, né? O pessoal da CEINFRA já está aqui, Charles? Boa tarde, pessoal. Estou representando aqui o subsecretário de Transporte e Mobilidade. Vou estar aí hoje à disposição aí para poder esclarecer as dúvidas, o cronograma aí, as fases, tudo que precisar aí e contribuir aí para o desenvolvimento dos planos. Tá? Ok, Vitor. Obrigado aí, tá? Vamos aguardar só mais um pouquinho, então, para entrar mais pessoas aqui e a gente iniciar a votação de atos e as discussões. O Glauco já participou de outras reuniões, não já, Glauco? O Glauco já participou. Pode falar aí, Glauco, falando de você, Pedro. Eu participei da reunião aqui do meu bairro, do Sul Americano, né, que eu trouxe algumas informações. E aquela audiência pública lá no SESC. Sim. Não, beleza. A única pessoa que eu não estou reconhecendo de forma alguma é o senhor Daniel Marques, porque... o Daniel tá diferente aí, pô. Ô, Adalberto, novo visual em 2022, eu tô me espendendo no Leopoldo aí, ó. Mas a sua barba, ela é mais volumosa que a minha ainda é mais ralinha. Esse seu Daniel tá apaixonado demais, não é possível. Olha o visual Pantanal agora. É um visual rebelde. A minha fica toda cheia de falha, tadinha. É 2022 rebelde. Eu fico insistindo com a minha aqui, né? Pra ver se ela funciona, mas também não completo ela de jeito nenhum. Mas tá tudo bem aí, né, Daniel? Tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. Eu tenho, por outras atividades profissionais, eu até me afastei de algumas reuniões. Eu peço até desculpa, mas espero que a gente retome agora as reuniões, porque acho que a gente está na reta final, né? Estamos indo aqui na medida do possível, viu, Daniel? E aí a gente vai seguindo. Não abandona a gente não, por favor. Mas estamos caminhando, né? O relatório 3 já recebi a resposta do pessoal, estou fazendo algumas considerações lá, e acredito que essa semana eu já encaminho um documento consolidado aí para a agência, para a gente fazer uma avaliação final aí, e aí partir, né, para as próximas etapas. Só lembrando alguma coisa aqui, Leandro, porque eu acho que sou o único que vou na secretaria assinar as atas, né, gente? Então, nós temos que assinar as atas, porque isso tem que ficar registrado. Nós estamos aqui, todo mundo no vídeo, mas no papel, na hora que eu chego lá, me põe as atas, só tem uma assinatura, que é a minha. Mas, Daniel, eu creio que a validação pelo grupo de WhatsApp também tá sendo feita, né, Leandro? Ou não? Tá sendo feita, mas a gente precisa mesmo da assinatura, inclusive tem uma regra, né, que tem que assinar com 15 dias após a aprovação da ata,
Nós vamos ter que começar a ficar ligando para o pessoal aí e chamando para ir assinar, que é só assim que dá mais certo, né? Hoje nós vamos ter 3 atas aqui para aprovar, só estou esperando dar quórum, e vamos ver se a gente faz isso mesmo, todos passam lá e assinam, né, para a gente ficar em dia, né? Recentemente, o Ministério Público pediu informações sobre o plano diretor, nós encaminhamos tudo, encaminhamos a resposta, nós temos, a gente tem algumas facilidades aqui, né, de ter todas as reuniões gravadas, tudo, a gente tenta fazer tudo bem transparente, a agência também tem sempre comunicado aí com o doutor Leonardo, doutor Leonardo mesmo, né? Isso, que também é o promotor aí que acompanha os planos diretores, nós temos tudo no SEI, mas essa parte aí das atas tá assinada, a gente precisa também estar com isso certinho. Nossa obrigação, né, gente? Sim. Mas nós guardamos sim, tá, Leopoldo? Tudo que está lá no grupo. Aliás, falar com vocês, eu nunca paguei nenhuma mensagem no grupo, então eu tenho aqui no meu celular, tenho no backup. Assim, a gente tem, tudo que a gente conversou tem guardadinho, que eu acho que é bom ter por um tempo. Boa tarde, pessoal. Ô, Leandro, só colocar um ponto aqui. Sim, está entrando no período de vedação eleitoral, então, assim, os produtos que a gente está fazendo não tem aquele logo do Estado, né, só tem mesmo aquele símbolo oficial do Estado, né? Então, só para te lembrar, tá? A gente não pode colocar nada de marketing do Estado no que a gente vai publicar, tá? Então, os produtos que você... Produto 4, quando você for receber, né, a gente vai colocar só o símbolo oficial mesmo, o brasão, né? O brasão do Estado, né? Então, só para você ficar atento, tá? Se passar alguma coisa aí, ou se você for publicar alguma coisa, não pode ter nada de marketing. E aquele que já está publicado lá, Charleston, o 1 e o 2, será que precisa alterar a capa dele? Não, né? Porque ele já foi divulgado para tudo quanto é lugar. Ele foi anterior à vedação, né? Não sei se teria problema. O que acontece? É até bom que eu informe vocês o seguinte, no site da agência, nós tiramos tudo. Então, se você procurar os planos diretores, inclusive antigos, no site da agência, você não acha mais. Então, assim, o Estado, ele é bem, assim, cauteloso, né? Então, todo documento que foi produzido, que tem logo, essas coisas, tudo foi tirado do ar, tá? Então, inclusive, se vocês procurarem alguma coisa no site lá da agência e não achar, é porque a gente tirou devido à vedação eleitoral, tá? Aí, se for alguma coisa que vocês vão precisar e tudo, vocês conversam com a gente para ter. Mas, assim, esse caso aí, né, vocês estão publicando no site de vocês, é um documento anterior à vedação, eu acho que tem problema, não. Mas daqui para frente, vamos ficar atentos no que está sendo produzido. Ok, na verdade, ele já estava publicado, né? Isso. Já estava lá disponível antes da vedação. Ok. Não sei se a Cíntia está aqui. Está aqui, Cíntia? A Cíntia estava meio doentinha esses dias aí. Está melhorando, Cíntia? Nós já temos quórum aí para fazer a votação das atas? Acho que eu vou fazer o seguinte, vamos começar, até para a gente não prender muito o Vitor aqui, e como a reunião fica gravada, nós vamos disponibilizar, eu acho que a gente poderia começar com as questões das discussões referentes ao Rodoanel, a tirar as dúvidas, né? Quem for entrando aí, vou mandar... Ô, Cíntia, podia mandar uma mensagem no grupo lá, você faz esse favor, falando que a gente já vai iniciar a discussão com relação ao Rodoanel, que temos uma pessoa da CEINFRA aqui à disposição, para ver se entram mais pessoas, porque senão fica aquela coisa, né? Quando não tem oportunidade, todo mundo está cheio de dúvida, e quando tem a oportunidade de conversar aqui, o pessoal não está aqui para tirar as dúvidas. Então, Leandro, já que nós vamos começar, deixa eu só fazer uma introdução aqui, até mesmo para o Vitor também. Okay. Nós solicitamos, né, ao Gabriel, subsecretário, e já tem várias semanas que foi marcado, né, ele confirmou a participação e tudo, ele é sempre muito acessível, né, mas ele falou que
essas últimas semanas estão carregadas de audiências públicas, né, de todos os projetos da CEINFRA, não é só Rodoanel, são vários projetos, né, então ele pede desculpas e pediu o Vitor para representar. O Vitor conhece muito bem, excelente profissional, ele vai se apresentar, então eu acho que ele vai conseguir tirar nossas dúvidas, e caso fique alguma outra dúvida, né, Vitor, você pega lá depois a resposta e passa para a gente. Aí eu já até fiz um contexto com o Vitor, né, já teve uma apresentação, Vitor, para esse grupo, né, no passado, do projeto do Rodoanel e tudo, e isso foi antes das consultas públicas, né, então, assim, o que o pessoal quer saber agora é como que está, né, o status, e com relação às solicitações que o município fez, né, que são duas, que é com relação ao cemitério dos escravos, né, a proximidade do Rodoanel com o cemitério, e também a solicitação de uma segunda alça de acesso ao Rodoanel. Sabe? E eles também gostariam de saber se existe, né, algum trabalho da CEINFRA com relação ao tratamento do entorno do Rodoanel, né? Então, basicamente, são esses 3 pontos que a gente vem comentando. Se tiver mais, o pessoal vai colocar, mas o nosso foco é esse, Vitor, tá? E aí você fica à disposição para fazer a exposição da forma que você quiser. Eu já te agradeço a sua disponibilidade, a sua presença aqui. Obrigado, Charleson. Obrigado a todos aí. Obrigado pelo tempinho aí de cada um de vocês aí para poder estar falando um pouco do projeto. Eu sou assessor do Gabriel. Eu trabalho aí com concessões aí desde 2011, 2012. Então tem cerca de 10 anos que eu trabalhei na temática. Acompanhei até projetos anteriores do Rodoanel, como a licitação de 2014, 2015. E tenho ciência aí que o projeto do Rodoanel, ele é um sonho, entre aspas, do Estado antigo aí desde a década de 80, que vem alguns traçados específicos aí sobre essa necessidade. Partindo para pontos específicos aí sobre o que nós conseguimos avançar na consulta pública, primeiro sobre o cemitério dos escravos, muito pedido aí tanto pelos ministérios públicos quanto pela própria prefeitura aí, a gente fez uma modificação do anexo 13 do edital, que vocês podem lá ver na página 387, para colocar uma série de diretrizes adicionais para proteger essa área, essa importante área aí. Quais são essas diretrizes adicionais? Só abrindo o documento aqui, tá, senhores? Tá, enquanto você abre, Vitor, todo mundo sabe onde fica no site da CEINFRA, gente, esse material? Você não sabe, não, Glauco? Enquanto o Vitor olha aí, eu vou tentar entrar no link aqui, Vitor, tá? A não ser que você esteja com ele aberto aí, se você puder jogar ele no chat aí, ficaria mais rápido. Mas, se não, eu tento achar ele aqui. O Charleson falhou. Você quer que eu projete o traçado? Não. É que eu perguntei, Vitor, se o pessoal... Você está ouvindo, Vitor? Parece que a internet dele está... Eu desliguei a câmera para melhorar, tá? Tá. A internet. Não, é que eu comentei aqui com o pessoal... perguntei se eles têm se eles sabem o caminho para chegar nesse material, sabe? Então, assim, muitos não sabem. Se você tiver com o link aberto aí, puder jogar no chat rápido, vai ser ótimo. Se não, eu vou entrar no site da CEINFRA aqui e achar o link. Tá? Já joguei, senhores. Já jogou no chat? Tá aí, Glau, o link. Dentro desse data room tem todos os arquivos, tá? Desde antes da consulta pública até depois da consulta pública, dentro do projeto do Rodoanel. Tem os traçados e também tem a DUP. Então, retomando aí, sobre especificamente o cemitério dos escravos, a gente tem um decreto de utilidade pública que coloca uma margem aí de 300 metros. Mas destes 300 metros, o Rodoanel, a faixa de domínio é apenas 80. O que significa isso? Que a futura concessionária, quando for fazer o projeto executivo, fazer o licenciamento ambiental, vai ter certa liberdade para deslocar o traçado para cima ou para baixo, respeitados os documentos editalícios. Dentro desses documentos editalícios, a gente colocou, então, acrescentou lá no anexo 13, que a distância mínima das bordas do traçado em relação ao cemitério dos escravos não poderá ser inferior a 200 metros. Então, a gente acrescentou lá, deixando essa distância bem clara, que não pode utilizar 200 metros. E, além disso, no momento que for feito os estudos de licenciamento e a implementação do traçado, será necessário realizar exaustivo levantamento sobre patrimônio cultural e material
e arqueológico na região. E, por fim, uma terceira medida aí é que será realizado avaliações periódicas quanto às vibrações que, porventura, possam ser geradas, e monitoramento periódico. Então, a gente acrescentou essas três: distância mínima, levantamento arqueológico extensivo e o monitoramento, inclusive, de vibrações que possam ser causadas no anexo 13 de diretrizes ambientais. Então, com isso, a gente pretende que o traçado passe o mais longe possível do cemitério dos escravos, preservando, assim, a região, e já dentro desses 300 metros, já indicando mais ou menos onde que passaria. Eu tenho... Enfim, vou compartilhar a tela aqui, senhores. Tem sim. Aí embaixo, aí perto do microfone, câmera, tem apresentar. Aqui, senhores. Estão visualizando? Sim. Então, basicamente, o cemitério dos escravos, ele está aqui, né? O traçado, a princípio, ele está passando aqui, mas isso aqui são 80 metros, tá? A DUP, ela é muito maior do que isso. A DUP, ela chega... Aqui está mais ou menos no meio, mas ela chega... Eu não vou ter aqui mensurando, mas 300 metros chegaria, por exemplo, até aqui. Então, tem essa diretriz, então, inclusive está aqui embaixo, de respeitar esses 200 metros e fazer todo esse monitoramento, tá? Esses arquivos de traçado, da DUP, está tudo disponível no DataRoom, tá, senhores? A gente pode até... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só para vocês terem uma visualização. Ô, Vitor, enquanto você abre aí, aqui, enquanto a gente está desenvolvendo os trabalhos de revisão do plano diretor, nós temos aqui um grupo de estudos ambientais e patrimoniais, e esse grupo, ele, após algumas avaliações, ele nos mostrou aqui uma ideia de uma proposta alternativa de traçado. Eu não sei se cabe ainda, mas a gente precisaria pelo menos conversar sobre isso, porque isso foi levantado e mostrado aqui, e o tempo todo a gente trabalha com essas imagens, no sentido de desviar um pouco mais, pelo que eu vi aí do que vocês já colocaram aí nas diretrizes, por causa em funções de N questões aí que o pessoal do grupo aqui pode explicar melhor. Será que a gente poderia apresentar isso brevemente para você e ver se existe alguma possibilidade da gente fazer algo nesse sentido também? Leandro, super bem-vindo aí toda a apresentação, mas só fazendo uma breve contextualização. O traçado diretriz, como o próprio nome diz, ele não é o traçado final. Quem vai definir o traçado final? É o processo de licenciamento ambiental. Quem vai executar o licenciamento ambiental? É a concessionária junto com o Estado. Então, esse traçado diretriz, ele não vai ser ali, ele, digamos assim, só te dá uma margem. Até porque, enfim, para você fazer um projeto de engenharia executivo, você teria que fazer sondagem, tem que fazer visualizar a questão de gruta, cavidade, etc. Então, nós estamos totalmente abertos nesse sentido a, enfim, fazer essas modificações que forem necessárias, mas para fins de licitação, a gente não licita um traçado, isso. A gente licita uma margem, novamente, com esse traçado diretriz. Mas essa apresentação aí, pode até fazer, a gente até sim, gostaria até de ter esse material mais para frente. Isso vai ser aprofundado ao longo de 2 anos, que está previsto o licenciamento ambiental, são 2 anos de projeto executivo e licenciamento. Mas na licitação, que vai acontecer dia 28 agora, nós iremos, a princípio, assim, pelo seu subsecretário, nós iremos com essa diretriz. Mas depois de assinado o contrato, são 90 dias para fazer os atos aí de homologação, adjudicação. Depois de 90 dias, inicia o processo de licenciamento, que são 2 anos, que aí sim vai ter um projeto executivo com o traçado final. Mas é super bem-vindo, assim, a gente até tem ciência, e se o município nos ajudar aí no processo de licenciamento, até fazendo essas sugestões, vai ser super bem-vindo e, inclusive, nos ajudar. Mas se quiser apresentar também, o Leandro, agora, também a gente já incorpora o material e já deixa registrado aqui para a gente conseguir fazer essas adaptações. Vocês acham válido mostrar para ele, Leopoldo? Projetar aquela tela e só mostrar aquele desvio lá, porque ele mostrou para a gente o cemitério e onde passa o traçado
que vai ser licitado, vamos dizer assim, né? Que é a base para licitação. A diretriz, né? A diretriz. Não é aquilo lá, né? Que vai... Mostrar para ele o que a gente está pensando também, até para a gente ter aqui a gente conversar um pouco como que a gente pode estar amadurecendo nesse sentido, de quando houver os licenciamentos ambientais e toda a parte que tem que vir, né? Como que a gente pode estar conversando e mostrando o caminho que o plano diretor está tomando. Ok. Perfeito. Podemos. Vou compartilhar aqui, só um minutinho, tá? Bom, aqui está o cemitério dos escravos, né? Foi localizado aí e foi previsto um raio, creio de 500 metros, né, de forma preliminar, que seria um raio aí de... É 1 quilômetro. É 1 quilômetro. É 1 quilômetro, desculpa, gente. 1 quilômetro em relação aos estudos arqueológicos que deveriam ser feitos, né, aprofundados. Seria um raio aí de proteção. E aí, a ideia, é lógico que aqui é um esboço, né? Teria toda a questão aí do traçado, né? De engenharia, enfim, né? Do cemitério. A ideia era que pudesse ser, de acordo com o que foi pensado na proposta de estruturação territorial, mais próximo, né, dessa diretriz aqui, né, para baixo aqui, né, ao sul do traçado da DUT aqui, uma proposta de alteração aí para fugir um pouco dessa área que foi delimitada aqui entre o laranja, que seria uma zona rural, e a mancha vermelha e a mancha rosa, que seria, então, a zona urbana e a zona de expansão urbana. Então, ficaria mais próximo ali desse limite da zona rural, tentando sair aí dessa região onde que está mais próximo aí do cemitério dos escravos. Esse que foi o estudo que a gente fez. Além disso, a gente tem a questão da mancha de inundação aí, que preocupa também. Não sei se vocês devem ter pensado nisso. A gente tem 3 níveis, né? E estaria coincidindo aqui também com essa questão da inundação desse córrego aqui, né? Esses 2 cursos d'água aqui, onde a gente tem a alta, né? A alta susceptibilidade à inundação, que é essa que eu desliguei e liguei, né? A baixa e a média. Então, se a gente desligar a baixa aqui, a gente tem um trecho que também estaria mais, né, assim, coincidindo um pouco mais próximo, então, ali da área onde vocês estão prevendo passar ali o eixo da rodovia. Então, não sei se eu esqueci de alguma coisa. Que a gente já sabe de levantamento de cavidade, que aqui nessa área aqui tem uma cavidade, né? Mas a gente tem um layer aqui também, que é o layer de subsidência kárstica, então a gente trabalhou com ele aqui também. E aqui nessa área de cima, digamos assim, de cima, assim, né, mais próximo aqui do Angudu, da Santa Helena, tem também a questão de algumas áreas de movimento de massa, de risco de movimento de massa maior, tá? Então, são essas pequenas manchinhas laranja aqui que eu estou ligando e desligando, tá? Então, teria aqui com uma declividade um pouco
um pouco mais acentuada justamente nesse trecho aqui, tá vendo? Então, assim, talvez esse desvio, né, aí, não sei, aí tem que, né, são estudos mais avançados, né, teria que ver mesmo se não valia a pena mesmo passar ele aqui numa área, né, com um relevo melhor. Então, foi isso, é isso, eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, pessoal aí do grupo, né, dos estudos ambientais e culturais, pode acrescentar aí. Acho que o pessoal do grupo aí podia só acrescentar rapidamente, no sentido de que não foi falado, que o rodoanel passando ao norte dessa área, ele desconecta dois pedaços de uma área que tem tudo a ver, né? A Micaela, o pessoal aí sabe explicar isso melhor, que nos levantamentos aí tem uma ligação, né, com o rodoanel está cortando uma área que tem toda uma história. Aí eu vou deixar o pessoal falando que eles sabem melhor do que eu. Sim, isso que eu ia falar agora, né? Porque nesse raio de 1 quilômetro que a gente reservou para futuras prospecções ou estudos que vão acontecer na área, poderia se pensar nessa opção de passar por cima, né, do cemitério dos escravos, como hoje o traçado original ali que está esboçado já passa. Mas aí essa questão que o Leandro falou é importante, porque a gente tem que, quem desenvolve muito os aspectos da imaterialidade lá no cemitério dos escravos, e quem tem muita ligação com essa parte, é a comunidade quilombola de Pinhões, né? Então, assim, tanto os sítios arqueológicos como o processo de formação dessas duas áreas em especial estão muito interligados, que a gente entende que não seria ideal o rodoanel passar, entre aspas, dividindo essas duas regiões. Por isso o traçado foi proposto para que passe por baixo, né? Essa alça embaixo aí, e contando esse 1 quilômetro de raio a partir do cemitério dos escravos. Não, perfeito. Leopoldo, Micaela, Leandro, muito obrigado aí pelas contribuições. O especialista aí em plano diretor aí é o Charles, são vocês. Aí, por favor, me complemente se estiver falando baixo, mas o Charles, acho bem interessante aí. Se for possível, claro, eu não sou especialista em plano diretor, planejamento urbano, mas até acrescentar no plano diretor essas duas possibilidades, eu acho que, inclusive, traria ganho ter essas duas possibilidades para essa discussão aprofundada aí no momento do licenciamento. Enfim, eu não sou especialista em plano diretor específico, mas ter essas duas possibilidades, eu acho que enriqueceria o debate, inclusive no momento do licenciamento, enriqueceria esse debate. E, claro, Leopoldo, se puder disponibilizar o material também, para a gente deixar aqui arquivado, junto com nossos arquivos, quando for disponibilizar tudo aí para o licenciamento, nos ajudaria também, tá? Sim, quando os arquivos são da prefeitura, né, o Leandro a gente pode sim encaminhar, acho que não teria problema nenhum, mas quando a gente for tomar a decisão na proposta final, a gente não pode, né, apresentar lá em novembro duas alternativas no plano diretor, né, mas por enquanto a gente pode trabalhar com duas alternativas, né, mas assim, eu nunca vi, né, um plano diretor ter duas alternativas de traçados, assim, diferentes, até porque não é só o traçado, né, são os zoneamentos que estão definidos, né, as características específicas que estão definidas ali no entorno. Mas, até o momento, né, a gente vai trabalhar, né, com essas duas alternativas, mas a gente vai ter que optar por uma das duas, né, quando a gente for fazer a definição do grupo aqui, né, o município for definir realmente qual que é essa proposta final. Não sei se eu te respondi ou se eu te compliquei mais. Porque, Leopoldo, assim, porque o traçado, só entrando no mérito, o Glauco, eu já vi que você levantou a mão, coisa rápida, mas é só porque o projeto de engenharia, ele demora cerca de 6 meses para analisar a curva de raio, principalmente curva de raio, tá? Aí, então, eu não conseguiria fazer uma análise assim, a CEINFRA no curto prazo. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, enfim, eu não sou especialista em plano diretor, mas, ao mesmo tempo, é ruim descartar uma possibilidade, talvez seja até melhor, entendeu?
Tá. Mas, enfim, os especialistas em planejamento urbano aí são vocês aí. Não, de se qualquer possível. forma, nós estamos em junho, né? Agora já em julho, né? Dia 1º hoje. Nós temos aí, né, Leandro, de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses aí para ter essa definição. Eu acredito que nesses 5 meses você possa ter já, né, uma ideia, mesmo que não seja porque, assim, uma coisa é um ajuste de borda ali, né, de ajuste fino de borda, né, outra coisa é um ajuste, sei lá, de 1 quilômetro, né, que já é substancial. Mas eu acredito que nesses 5 meses você já vai ter uma posição mais assertiva ou não? Eu receio que não, Leopoldo. São 6 meses um projeto de engenharia e nós vamos para... Eu receio que não, por causa, enfim, desse nosso prazo aí. A gente precisou estudar as alternativas aí apresentadas anteriormente, a gente demorou cerca de 6 a 9 meses só para ter os novos projetos e fazer a comparação de custo. Porque é um pouco complexo, a gente tem que, enfim, tem que fazer perfuração, sondagem, ver leito, subleito. Novamente, Alisson, me ajuda aí, se é possível, algum mecanismo aí em plano diretor dessa alternativa para a gente fazer um estudo mais com calma, na época. De qualquer forma, só complementando aqui, Charleson, depois você me acrescenta aí a sua visão. De qualquer forma, o plano vai ser encaminhado, né, para o legislativo depois, né, para uma nova etapa de consulta pública, né? E aí não dá para encaminhar para o legislativo com 2 opções, né, de traçado. E aí, então, né, lá quando ele estiver na Câmara, se tiver um ajuste que tivesse de ser feito, ele vai ser feito nesse outro momento, né, depois que o grupo de acompanhamento, a equipe técnica da prefeitura e o apoio técnico da agência tiver finalizada a proposta aí para encaminhar para lá. Então, provavelmente deve ser, né, nesse segundo momento aí uma decisão definitiva, né, para ajustar ao projeto, né, o plano diretor. Então, tem o tempo da tramitação da Câmara, onde isso é possível. Bom, antes do Glauco falar, deixa eu colocar a minha interpretação. Só lembrando, Vitor, que eu também não sou arquiteto, o Leopoldo é arquiteto, e por parte da agência, ele é a pessoa que tecnicamente coordena aí. Mas o coordenador, né, geral, é sempre o município, o Leandro, que é o coordenador geral. A minha interpretação é a seguinte: a DUP é a DUP, é lei, tem que ser seguida, ponto final. Né? O que está sendo colocado aqui é que nos nossos estudos, que são estudos muito bem feitos, muito profundos, né, eles mostram que seria uma melhor alternativa esse traçado de baixo. Mas o que a gente vai considerar é a lei, a DUP que estiver vigente na época. Isso é fato. Agora, o nosso zoneamento, né, que vai colocar área rural, área urbana, né, ele vai, claro, considerar a DUP e todas as características que a gente considera pertinente do território. Se essas características, né, elas não são muito convergentes com a posição da DUP, o zoneamento não vai ficar muito favorável com a DUP, vamos dizer assim, né? Mas, na minha opinião, essa questão, Vitor, como a reunião é gravada, né, você pode requerer a gravação para você disponibilizar aí para a equipe técnica de vocês, para ver se eles gostariam, né, de conversar sobre o assunto conosco, né, e quem sabe isso gerar alguma alteração ao longo do trabalho de vocês. Então, minha sugestão é essa: a gente está à disposição para conversar com a equipe de vocês aí, para ver se essa colocação pode agregar aí alguma modificação no trabalho. Mas a gente sempre segue a legislação, que é a DUP que tá publicada, tá? Perfeito. Glauco, quer complementar aí? Você levantou a mão? Sim. Na verdade, eu queria complementar as informações que a Micaela trouxe, que são muito importantes, né, a respeito desse território, da unidade dele, né? A gente está falando de um território de uma antiga sesmaria, se chamava Sesmarias de Bicas, que era de aproximadamente 700 mil hectares de terra.
que começava no córrego do Tenente, aqui no Industrial Americano, e terminava lá para baixo de Pinhões, na divisa com Macaúbas, que pegava do outro lado aqui o Barreiro do Amaral e até na divisa com Sabará. Então, todo esse território, ele é uma unidade, né, que começou no século XVIII com o capitão-mor Domingos Pinto Carneiro, e que dali começaram a nascer várias comunidades étnicas. Aqui hoje é reconhecida como quilombola é Pinhões, mas não é a única. Por exemplo, o Anguduro também é uma comunidade étnica com a mesma origem, o Rio Vermelho. Aqui o Industrial Americano pode não ser uma comunidade quilombola, mas os primeiros moradores a chegar aqui, as famílias mais antigas, todas elas vieram de comunidades quilombolas, seja do Mato do Tição, seja de Pinhões, seja dos Fechos, seja do Anguduro, do Rio Vermelho. Então, todo esse território ele é uma unidade, que depois, né, já no século XX, os herdeiros foram dividindo glebas e vendendo, dentre elas aqui o antigo sítio do Corpo Tenente Silva, que virou hoje o bairro Industrial Americano. E a relação do cemitério dos escravos, ela é central nessa região, não só para baixo, mas também para cima, né? A gente tem o costume, aqui no Industrial Americano, Kennedy, Colorado, de na Sexta-feira da Paixão ir buscar leite nas fazendas em torno do cemitério dos escravos, que é um dia que os fazendeiros, eles não vendem o leite, né? Eles jogam fora, então para não jogar fora, eles dão para as pessoas. A missa afro no cemitério dos escravos, ela mobiliza romarias de várias regiões de Santa Luzia. Então, vai muitas pessoas de Pinhões e até vender, né, produtos agrícolas, mas também vai pessoas até do São Benedito. Então, para além dessa questão católica, né, da missa afro, também tem as religiões de matriz africana que, né, fazem uso sagrado religioso. Então, só trazendo essa informação, não sei se vai ter alguma importância aí agora, mas é importante colocar que é todo um território ali que conformava as Sesmarias de Bicas, que foi sendo fragmentado, e que hoje forma bairros urbanos, comunidades rurais e comunidade quilombola. Muito obrigado. Não, perfeito. Pessoal, mas só reforçando novamente, o traçado, como o próprio nome diz, ele é o traçado diretriz, não significa que ele vai passar necessariamente. Nós vamos, o planejamento urbano ele é dinâmico, né? Então a gente pode ter, assim, no primeiro momento, depois a gente pode revisitar, fazer essa conformação, e nós vamos ter 2 anos de licenciamento. Então, esse tratado de diretriz ele vai ter todo o processo de audição das comunidades. Nós vamos convocar as comunidades quilombolas nos termos aí dos tratados internacionais. Então, isso é só um primeiro momento, tá? Não estou falando que vai passar aqui, etc., até porque quem define isso é o licenciamento, tá? É só deixar isso bem claro aí, que nós não estamos batendo o martelo, vai passar aqui, etc. Mas, conforme o Charleson falou, para ter uma congruência, pelo menos com a legislação estadual, num primeiro momento, nada que signifique que no segundo momento a gente não possa conformar, estou tendendo a achar que a gente poderia manter da forma como está, mas guardando todos esses estudos, até para um processo dinâmico de urbanização, né? Até para a gente revisitar isso futuramente, não, ano que vem, que seja, entendeu? Tá. Ô, Vitor, tira uma dúvida aí, porque o que eu estou colocando, o que eu estou entendendo é o seguinte: hoje, o processo do Rodoanel, ele nessa etapa encerrou todos os estudos, né? E nessa etapa ele está focado num trabalho burocrático que é o da licitação, não é isso? Isso, Charles. Então a gente já teve aí uma primeira fase de audiências públicas. A gente coletou mais de 800 contribuições, reabrimos estudos, estudamos mais cerca de 6, 7 alternativas de traçado aí, apresentados por Betim, pela Âmida, no Sul, etc. Então, a gente submeteu uma segunda fase de audiências públicas, fechamos audiências públicas, pegamos mais cerca de 400 a 500 contribuições, fechamos o trabalho, republicamos o edital há cerca de 3 meses. Então, nós estamos na fase final aí, a licitação vai acontecer dia 28 de julho, então estamos falando aí de 27 dias, que vai ser a entrega dos envelopes antes, tá? Mas dia 28 vai ser aberto os envelopes, nós estamos praticamente na fase final de licitação.
que é a licitação? A licitação é licenciamento, projeto executivo, projeto básico, implementação e operação. Então, nós não estamos licenciando a obra, a gente está fazendo a licitação do licenciamento, construção de projeto básico, aprovação do licenciamento, é de toda essa fase. Então, a gente vai startar, como o próprio nome diz, a licitação diz, todos esses processos, desde o licenciamento até a operação, tá? É dia 28, a partir desse dia 28, entre 60 a 90 dias para homologar e adjudicar, Charles. Tá, entendi. Então, assim, a minha pergunta foi para ficar claro, Leandro, para todos nós, que, assim, neste momento, não existe mais trabalho técnico de mudança da DUP ou de mudança de qualquer trabalho, né? Eles estão focados na administração da licitação, né? Então, assim, essa conversa agora, essa exposição que foi feita agora, é importante, claro, né? Se você puder mandar o link da gravação dessa reunião para o Vitor, né? Manda para mim, encaminho para ele, ele anexa lá para quando houver novamente a discussão técnica, essas questões que nós estamos colocando, né? Serão analisadas. Não é isso, Vitor? Perfeito, Charles, acho que você colocou bem aí, perfeito. Então, assim, não há problema nenhum da gente expor tecnicamente agora o que a gente acha, é ótimo, né? Mas neste momento, eles não estão nem com a equipe técnica para fazer qualquer tipo de alteração desse tipo, tá? Mas... Eu teria uma questão aqui, eu teria uma dúvida até para perguntar para o Vitor. Bom, nós estamos vendo o traçado aí. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto. Então, eu olho aqui e falo assim, vou pegar um trator ali, vou passar um trator e vai ser o trajeto. Mas onde vão ficar os viadutos, as obras de arte, os túneis? Então, nós estamos discutindo aqui na questão especificamente do cemitério dos escravos. Imagina que se dentro do projeto executivo fala assim, nós vamos fazer um viaduto nesse processo aqui de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. E aí? Então, essas questões, Vitor, já estão definidas ou isso agora que vai entrar em estudo, em projetos? Daniel, sobre a questão do projeto, a gente tem projeto básico. O que significa isso? Todos os viadutos, túneis, etc., você já consegue vê-los no traçado diretriz. Serão eles implementados? Novamente, vai ter um processo de licenciamento que vai validar ou não o traçado diretriz. Então, é muito provável que tenha, joga um pouco para cima, e essa faixa aí em rosa aí, gente, nós estamos falando de 300 a 400 metros. O rodoanel, o tabuleiro central, são 40 metros só. Então, é 1/10 disso aí. E a faixa de domínio é 80 metros. Então, parece que o traçado aí é gigantesco, mas, na verdade, é porque a gente foi bem conservador na definição da DUP para permitir uma flexibilização socioambiental, tá? Isso aí nós estamos de 300 a 400 metros, sendo que o tabuleiro é só 40. Então, a gente vai ter um deslocamento bem possível aí desse traçado, desse rosa, tá? Sobre túnel, não tem nenhum túnel no traçado oeste e norte, então não existe nenhum túnel previsto. Viadutos, eles estão em regra, os viadutos, eles estão em regra quando coincide com outras rodovias, e a gente previu também alguns viadutos, mas é para preservação de áreas ambientais sensíveis, por exemplo, próximo de mananciais, etc., mas isso mais em Betim. Então, a gente tem alguns viadutos de preservação de ambiental e, em regra, os viadutos vão estar quando tem encontro de rodovias. Vitor, eu queria fazer mais uma pergunta, aproveitando a deixa do Daniel. A gente vai lançar aqui, né, esse desenho está lá na última versão, não é isso? Das obras de arte, tá nesse site, não está? Sim. Então, a gente vai lançar aqui, vamos trabalhar com ele, né, para ter até uma aproximação maior aqui do resultado final. E lá define tabuleiro, faixa de domínio, campo de... Tudo direitinho, tá? E aí, outra pergunta que eu tinha, que a prefeitura, em um certo momento, tinha pleiteado uma segunda conexão no município, e me parece que a conexão que existe mesmo é nessa área que a gente está debatendo aqui sobre ela. Como que ficou essa questão? Tem tanto esse acesso quanto a parte de adensamento.
Só introduzindo com a parte de adensamento antes. Sobre a questão do adensamento, que vai responder a segunda pergunta, tá? O rodoanel, ele foi projetado com uma categoria chamada classe zero. O que significa classe zero? É que a velocidade média vai ser de 100 km por hora. Por quê? A gente precisa de um acesso na região metropolitana que permite o contorno mesmo da cidade, né? O rodoanel, em uma velocidade razoável para que as pessoas deixem de usar as vias centrais. Então, essa classe zero, ela não tem muitos acessos, são poucos acessos no rodoanel. Por quê? Porque a velocidade é relativamente alta, então a gente faz um controle de acesso na rodovia para dar fluidez, segurança e proteção também, a questão de fauna, tá? Então, feita essa introdução rápida aí, que o rodoanel é classe zero, com poucos acessos e acesso controlado, para ter uma velocidade razoável, a gente levou até, inicialmente, os consultores, a questão do segundo acesso. Só que, como o subsecretário começou a conversar lá, tentou avançar, essa questão do segundo acesso, ele falou novamente que o processo seria dinâmico e possível de ser enquadrado, mas em um segundo momento, o Leopoldo. Então, neste primeiro momento, a gente fez, então, manteve-se só esse acesso. Mas, novamente, não há impeditivo para que se faça esse segundo acesso, etc., desde que se respeite a classe zero da rodovia para dar fluidez e segurança. A gente não gostaria de fazer um segundo acesso, diminuindo a velocidade, aumentando a insegurança, prejudicando o controle de fauna, dentre outras coisas, tá? Tá. Ô, Glauco, você deixa só eu completar meu raciocínio, porque eu tenho uma pergunta engatilhada aqui e depois eu passo a palavra para você. Outra coisa que eu queria perguntar, então, quando a gente está estudando aqui, a gente tem algumas transposições de córregos importantes, né? Uma é esse córrego que fica aqui próximo dessa rotatória, né? Desse acesso ao cemitério dos escravos, e aqui você já falou que a alternativa seria o viaduto, não é isso? Eu posso abrir aqui, Leopoldo, Tá. que eu te mando para MZ? Que eu te dou a solução certa, precisa. Você pode abrir aí para a gente depois, e eu vou terminar aqui a minha dúvida aqui. E aqui nesse outro acesso aqui, que é o do Rio das Velhas, também. E a gente tem uma proposta de um corredor ecológico também aqui, saindo do Ribeirão, que faz parte até de um projeto maior que está sendo desenvolvido sobre o Ribeirão da Mata, né? Que é aqui bem próximo aqui da região do Alto das Maravilhas, ligando aqui com... Isso foi estudado, está documentado no diagnóstico. Se nessas travessias estão previstas aquelas travessias para fauna e flora no projeto, Sim, dentro dessa questão do viaduto e tal. E a minha última questão, só para o Glauco me esperar um pouquinho mais aí, a minha última questão é em relação ao uso e ocupação do entorno. Qual que é a sua visão? Todo mundo me pergunta isso, né? Eu, como arquiteto, sempre acho que quando tem uma conexão, isso pode gerar um estímulo ao uso e ocupação. E quando não tem, na verdade, não. Mas a gente sabe que a dinâmica daqui a 10 anos pode mudar. Qual que é a sua opinião sobre esse trecho do rodoanel específico? Você acha que ele vai repelir ou ele vai chamar mais ocupação para ele? Isso é uma dúvida que eu tenho também. São muitas coisas que eu coloquei, né? Mas... eu vou na ordem inversa, Leopoldo. Tem um estudo muito interessante do rodoanel de São Paulo, se quiser eu até compartilho com você. A questão do adensamento, ele vai depender do acesso à rodovia. É bem interessante esse estudo de São Paulo, a gente tem aqui. Basicamente, se eu permito, enfim, se eu não sou categoria 0, ou seja, categoria 1, 2, 3, que é um tráfego mais lento, que permite acesso, existe uma tendência de, digamos, adensamento. Mas quando se faz uma rodovia de categoria 0, ou seja, que não tem acesso, não existe, conforme o estudo lá, que até pode disponibilizar, tendências de adensamento, porque o usuário não vai ter incentivo nenhum a ter a se instalar ao lado do rodoanel, se
número 1, ele não tem acesso a esse rodoanel, só são, se eu não me engano, 13 acessos no total de 100 quilômetros, tá? Eu tenho que ver esse número certo, mas só são X acessos. Então, não existe uma tendência de adensamento quando você tem esse controle de acesso. Então, número 1, você não vai ter acesso. Número 2, a cada 2 horas, no contrato rodoanel, será feita a vistoria de pista, que é basicamente o carro da concessionária fazendo a verificação sobre a ocupação, sobre se tem alguma coisa na pista, etc. Então, no contrato de concessão já está previsto uma fiscalização intensiva, tanto para fazer o controle de acesso, quanto para verificação de carro estragado, material na pista, etc. Então, tentando responder a última pergunta primeiro. Existe uma tendência de adensamento? Provavelmente só onde vai ter os acessos, tá? Nas outras regiões, o incentivo é muito baixo, e tem um estudo de São Paulo que fala isso sobre o rodoanel de São Paulo. Então, eu gostaria de que você enviasse depois para a gente. Indo de trás para frente. A segunda pergunta é sobre os corredores ecológicos. Eu estou até tentando achar aqui, acho que até vale a pena mostrar para vocês, mas tem um viaduto ecológico, inclusive, no projeto já previsto, que eu até, se vocês me derem 10 minutinhos, eu consigo até abrir e mostrar para vocês. Vocês têm interesse? 5 minutinhos eu acho ele aqui. Eu vou parar. A nosso tempo de apresentar... Glauco, você espera aí, você não sai não, tá? Vou parar minha apresentação aqui, porque o nosso tempo de conexão aqui desse link está acabando. Eu sugiro a gente entrar num novo link e você compartilha sua tela, pode ser, pessoal? Pode ser. Ô, Cíntia, tem como mandar o link aí no chat? Que aí todo mundo pega também, inclusive quem não tiver no nosso grupo de WhatsApp. Por favor. Aí, Vitor, quando você for mostrar a sua tela, você aproveita para mostrar que o KML, o KML parece que ele mostra onde tem viaduto, não mostra? Sim, mostra tudo, não tem tudo, né? Mas mostra todos os viadutos, todos os cortes, aterros, mostra tudo. Tá, aí você mostra para a gente, assim, no caso aí é só um viaduto, né? Só para o pessoal ver que quando eles baixarem o KML, eles vão ter, né, essas informações sobre as estruturas previstas do rodoanel. Desculpa, intrometer. Esses KMLs que são encontrados no link que vocês passaram há pouco? Isso, sim. Ah, tudo bem. Pessoal, só pedir para vocês, então, clicarem no link que está aí no chat e a gente ir para outra tela, que essa conexão vai cair. Aguardo vocês lá. Senhores, estão vendo a tela? Estamos sim. Sim. Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tinha uma situação concreta aqui, tá? Numa área... Tem que pegar esse viaduto aqui. Mas ele é mais próximo da Vargem das Flores, tá, senhores? Só para exemplificá-lo aqui. Por exemplo, aqui nós tínhamos um traçado de diretriz passando nesse sentido aqui. E como essa área foi identificada aí como uma área especial, como outras podem ser identificadas, a gente até projetou a questão de um viaduto no sentido mais de preservação ambiental, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, a gente já teve esse cuidado em alguns pontos de fazer nesse sentido. Se vocês verem sentido, enfim, até a questão da declividade, dentre outros motivos, não viria problema em fazer esse aperfeiçoamento ao longo do licenciamento, do desenvolvimento dos projetos, mas aqui citando especificamente esse ponto aqui, tá? Aí, Vitor, com a proposta em mãos, a gente pode fazer os apontamentos nas 3 principais áreas que a gente acha e vocês avaliam, né? Que são essas 3 que eu falei, dos 3 córregos ali, dos 2 córregos, quer dizer, do Rio das Velhas, né, e do outro córrego ali, que eu esqueci o nome, mas que é importante também na região ali, e da conexão
entre o Alto das Maravilhas e o Ribeirão da Mata. Não, perfeito. Disponibiliza tudo isso para a gente aí, que a gente já vai organizando as informações aqui no momento do processo de licenciamento, ter tudo isso aqui. Mas é plenamente possível, tá? E já está sendo previsto. Esse aqui é a região mais perto da Vargem das Flores, tá, senhores? Mas é plenamente possível, tá? E está previsto, inclusive, em alguns casos. Agora, o Charles, você quer que apresente o projeto de engenharia? Com as conexões, né, certinhas. Tá, acho que é bom passar com bastante detalhe aí para a gente entender bem. Que ele é um pouco mais pesado, então me dá só 5 minutinhos, gente. Tranquilo. Que é bem pesado o arquivo. Aí só lembrando, gente, o link que o Vitor passou, baixa o KML lá e qualquer um pode abrir no Google Earth, tá? O arquivo é pesado, eu já fiz isso uma vez, mas... É bem pesado, mas se tiver paciência, vocês conseguem. Eu tenho uma dúvida, que é o Guilherme do Trânsito. Glauco, você quer falar primeiro? Você tinha... Uai, se tiver na hora aí, eu posso fazer a pergunta. Não sei se vai querer apresentar aí primeiro. Enquanto o Vitor carrega, a gente pode ir fazendo as perguntas? Acho que agiliza, pode ser? Sim. Pode sim. Vai lá, Glauco. Sim, beleza. Queria saber a respeito da faixa de domínio do Rodoanel. Desde a primeira audiência pública que eu participei, disseram que, para evitar problemas parecidos com o que já acontece no anel rodoviário, em outras rodovias, que não haveria infraestrutura, construção ao entorno, né, do Rodoanel. Eu queria saber de quantos metros ou quilômetros exatamente que está se tratando essa faixa de domínio, que não pode haver construção nenhuma, né, dos dois lados do Rodoanel atualmente. Essa seria a minha primeira pergunta. O Glauco, eu posso ter 90% de certeza que é 80 metros, tá? O DR trabalha em uma média de 40, 60 metros, no Rodoanel, 90% de certeza aí é 80. Se não for 80, é 60. Mas eu tenho 90% de certeza que é 80. No edital você pode confirmar isso lá, tá? E o tabuleiro, que é de fato onde é implementado, são 40 metros, tá? Então nós estamos falando de 40 metros central e mais 20 de cada lado. Sim. E o estudo especificamente que trata a respeito da eficácia desses 80 ou 60 metros para evitar que ocorra, né, problemas do qual a gente já tem notícia aí nas outras rodovias. Sobre a questão do adensamento, Grau, isso é muito mais em função de uma fiscalização existente e de um controle de acesso do que da faixa de domínio. Eu posso fazer uma faixa de domínio de, 100, 120 metros. Se não houver uma fiscalização, isso não sei se seria tão efetivo. Dito isso, a gente teve a preocupação de a cada de 2 em 2 horas vai ter a fiscalização lá do carro da concessionária e também ter um controle de acesso rigoroso. O que é o controle de acesso? Poucos acessos, e não permitir, para preservar a classe zero da rodovia, não permitir, enfim, adensamentos mesmo, construções, etc., para manter essa categoria de pista de alta velocidade. Você sabe me informar se já existe uma fiscalização desde agora para saber se existe algum empreendimento em cima dessa faixa de domínio antes, né? A gente está no período antes da construção. Já existe projetos de empreendimento que adentre essa faixa de domínio agora? A agência metropolitana, até pedir ajuda do Charleston aí, faz o controle de todos os desmembramentos e loteamentos numa coisa que chama-se anuência prévia. Então, o Charleston tem todos os controles de toda a região metropolitana, de todos os desmembramentos e loteamento. Ninguém na região metropolitana faz desmembramento ou loteamento sem passar pela agência metropolitana. Então, o Charleston tem todos os mapas aí, inclusive ele já nos acionou com alguns loteamentos na região. Charleston, você quer complementar aí sobre os projetos aí de loteamento, anuência prévia? O Charleston está na outra reunião lá, aí eu vou ajudar ele aqui. Eu ia falar para falar da vez. O fato é que o processo de urbanização formal, né, ele passa pela anuência prévia. No caso da região metropolitana, a gente tem a vantagem de ter o órgão metropolitano, né, que exige mais uma instância de aprovação além do município, né? Então, teoricamente, a gente fortalece esses processos, né? O que a gente não consegue realmente, de fato,
controlar é o processo informal da ocupação, né? Mas a partir do momento que a gente cria uma cultura, né, de não ocupação, né, por meio da regulação, né, da agência, e também a gente costuma integrar muito com o município, então o município também já sabe que aquela área ali é uma área de não educação, de não ocupação, né, de não urbanização. Então, o planejamento já integra, né, esse conceito, igual a gente está fazendo aqui hoje, né? E o município que não tem essa integração ao vivo, igual a gente está, né, ao mesmo tempo, ele vai poder depois fazer o ajuste do planejamento. E aí eu acho que a gente tem uma ligeira vantagem em relação a outras implantações de rodovias em outras áreas, né, justamente por ter essa instância a mais de regulação e controle, tá? E aí, como tudo na vida, né, não é possível controlar 100%, mas aí a gente garante já um passo à frente, tá? Mas você consegue me indicar se existem atuais projetos que estão, né, sendo em processo mesmo, né, de regulamentação que atinge essa faixa antes do início da obra? Sim, a gente pode ver se tem algum projeto já em demanda, né, lá na agência, mas eu creio que não, né, em Santa Luzia eu acho que não tem, mas aí a gente faz igual o Vitor disponibilizou ali o material, a gente pega o material lá na diretoria de regulação da agência e disponibiliza também para o grupo, para ver, né, se eu não me engano já tem isso, aí o Leopoldo vai me ajudar ali a ver se a gente já tem, dos projetos, né, dos pedidos, né, de licenciamento ali próximo da linha do Rodoanel. Eu tenho essa informação aqui, Adalberto, existem pedidos, né, para a prefeitura, mas não acatados. Aí, tá vendo? Então, a prefeitura já recusou alguns pedidos nessa área justamente por causa... Ou em avaliação. Uhum. E, assim, eu acho que é nessa área eu acho, não, tecnicamente, né, nessa área do Rodoanel, vai ser muito complicado, né? A gente já viu aí, assim, o tanto de restrição que tem, né, para qualquer empreendedor ali empreender ao lado, né, do Rodoanel, e acho que também não seja, talvez até... Ao lado você fala quantos metros ou quantos quilômetros? Não, depois que a obra estiver pronta, qualquer invasão pode acontecer, Glauco. É isso que o Adalberto falou, né, assim, a ideia é tentar controlar pelo plano diretor, pela fiscalização da prefeitura, pela fiscalização da agência, né, uso e ocupação do solo, mas, assim, é o que o Adalberto falou, não é 100%, alguma invasão pode acontecer. E a gente... Deixa eu colocar um outro fator também, o Glauco também pode estar preocupado com isso. O fato é que quando a gente coloca um projeto publicamente, né, ali, principalmente os de rodovia ou de interferência dentro de propriedades privadas, há uma corrida, né, para aproveitar ali uma situação jurídica, administrativa ou patrimonial, ainda o Glauco fazendo assim, né, que favoreça ao proprietário da terra. É óbvio que isso acontece, tá, Glauco? Que a gente sabe disso, tá? E a DUP, ela serve para isso, né, que é uma área de interesse público, né, fixada em lei, justamente para a gente tentar garantir, com os instrumentos legais administrativos que a gente tem, né, que não haja esse desequilíbrio, né, que o poder público não tenha que gastar, investir mais recursos, né, na desapropriação ou na compensação ali financeira de um proprietário que aproveitou desse tempo, né, que o projeto está ali em fase de projeto e execução, tá? Eu sei que acontece isso, eu tinha certeza que você tinha essa preocupação, tá? A gente já passou por isso em outras situações também de rodovias, tá? Na linha verde, por exemplo, né, então,
que passa ali perto da cidade administrativa, então a gente sabe que isso acontece e a gente toma todas as medidas administrativas e jurídicas possíveis, tá? E todas essas que foram apresentadas, elas são eficientes, né? E todo o processo tem um nível de eficiência ali, né, máximo, né? O fato é que a gente tem uma possibilidade muito mais positiva de que não aconteça do que aconteça ali aquele prejuízo, tá? Então, o que a gente está tentando falar é que a gente está tentando fazer o máximo possível, né, para reduzir o máximo também esse impacto negativo, né, da especulação ou da corrida pelo aproveitamento de uma situação jurídica, administrativa e patrimonial que possa prejudicar o projeto ou áreas do entorno também do projeto, né, igual a gente está discutindo aqui também, tá? Eu encontrei os arquivos aqui, tá, Glauco? Depois que o Vitor apresentar aí, eu coloco aqui, que aí não fica vago a resposta, né? A resposta fica concreta, tá bom? Não, ok. Beleza. E a respeito de contrapartidas, já foi discutido entre o governo de Minas e o poder público municipal contrapartidas, né? Poxa, 13 quilômetros de uma rodovia cortando o nosso solo ao meio, o nosso território municipal ao meio, né? O que a gente tem de expectativa de ganhar mesmo? Por exemplo, né, algumas coisas. Os escritórios da empresa concessionária que vai gerir o Rodoanel vão para onde? Vão ficar em Belo Horizonte, né? Vai gerar emprego em Belo Horizonte, em Vespasiano, né? A questão do pedágio também, a empresa vai para outra cidade, vai ficar aqui. Até o recurso que vem do pedágio, Santa Luzia vai ter direito a mais recurso, porque são 13 quilômetros, né? Dificilmente você vai encontrar outra cidade com tantos quilômetros de percurso de Rodoanel, então a Santa Luzia vai ganhar mais de recurso por causa disso? Teve alguma contrapartida? Glauco, a primeira coisa que Santa Luzia ganha é um acesso aí para qualquer rodovia principal da região metropolitana, um acesso super ágil, fácil e seguro, sem necessidade de pegar trânsito e todo o engarrafamento do anel e em segurança. Um segundo benefício aí para a prefeitura é a arrecadação de ISS. Já está basicamente consolidado na jurisprudência majoritária aí que a questão do pagamento de ISS é proporcional à quilometragem que passa no município. Então, se um município tem 13 quilômetros e o outro tem 6, eles vão receber o ISS proporcional à quilometragem que passa por lá. Então, a gente vê uma arrecadação aí de ISS, até pelo tráfego que vai ter o Rodoanel, significativa. Um terceiro benefício em todo o processo de licenciamento ambiental, existem as verbas de compensação mesmo. Não foi possível a gente saber onde, porque isso é próprio do licenciamento. Mas, de toda forma, o projeto já partiu de uma premissa de aproximadamente 120 milhões de reais. Então, a gente vai ter uma série de condicionantes aí que vão ser emitidas em face de processo de licenciamento ambiental, que o Rodoanel já reservou aproximadamente 120 milhões, que poderão ser destinados para diversos fins. Para onde? Depende de onde que o órgão ambiental, o Copan, de falar que vai ser.
dos escravos, a gente dá uma pausa lá. Aqui, por exemplo, vai ter a ponte, né? Aí é no Rio das Velhas, né? Isso, ponte do Rio das Velhas. O outro Ribeirão é o Ribeirão das Bicas ou Alvarenga. Lembrei o nome, eu consultei a base do IGANC. Aqui, por exemplo, a gente vê aí a questão enfim, não cortar o acesso, né? Tem um viaduto aqui. Enfim, é desse nível de detalhamento que vocês conseguem ver nas diversas regiões, etc. Vocês conseguem ver. Lembrando que isso não é projeto executivo, tá, gente? Aqui, por exemplo, talvez não esteja apontando viaduto, seja necessário um viaduto. Isso é um projeto básico. Então, a questão do acesso aqui na MG20, tá vendo? Fornecendo acesso. Aqui, ligando o acesso na MG20. Então, vocês querem algum ponto específico? Vocês podem olhar com calma depois. Mas só mostrando que está tudo disponível, tá? A minha pergunta, boa tarde, meu nome é Guilherme, eu queria saber se nos estudos que estão sendo realizados, se tem sido pensado uma análise micro dentro dos municípios, algum estudo de impacto de vizinhança, um relatório de impacto da circulação, de como que vai ser essa atratividade do tráfego dentro dos municípios, principalmente nessas regiões de conexão. Porque, por exemplo, a MG20 é uma rodovia que ela tem uma faixa por sentido. A gente já tem algum histórico de congestionamento, principalmente aos finais de semana, em datas de feriado, feriados prolongados, a gente tem problemas ali de congestionamento. Os estudos que estão sendo realizados estão chegando nesse nível de detalhamento, de verificação dos níveis de serviço atuais e futuros com a implantação do Rodoanel? Guilherme, obrigado aí pela pergunta. Esse estudo, inclusive, é necessário no licenciamento. Então, a gente foi feito alguma coisa preliminar, inclusive a gente utilizou o Transcad, né, para fazer a simulação de tráfego, mas a gente não chegou a elaborar esses estudos que eles são próprios do licenciamento, né, a questão do impacto de tráfego, etc. Mas até a própria concepção e o objetivo do Rodoanel é melhorar o tráfego. Então, a gente quer que, por exemplo, quem utiliza MG20 para pegar o atual anel, para ir para, por exemplo, Rio de Janeiro, ou pega a 381 do outro lado para ir para São Paulo, passe a usar o anel. Então, a ideia do Rodoanel é melhorar o trânsito e não piorá-lo. Mas, com certeza, esse estudo aí, ele vai ser feito na fase de licenciamento, até porque ele é requisito legal, né? Entendido. Ok. Senhores, está tudo disponível, vocês podem consultar. Eu passei rápido aqui, mas vocês podem ver onde tem corte, aterro, todo o nível de detalhamento que vocês quiserem, onde que vai passar, a faixa de domínio. A gente trabalha aí com a máxima de total transparência do governo, total, enfim, abertura a ouvir, a alterar. A gente está há 2 anos e 6 meses desenvolvendo, estudando, reestudando, e a gente continua aberto também a aprimoramentos, são super bem-vindos. Tá? Ok. O Glauco pediu. Pode ir. Sim. Uma outra questão, a gente está falando das anuências de licenciamento, uma outra pergunta, né? Vocês tinham até falado aí da questão da legislação, direitos internacionais, direitos humanos internacionais. A gente do Salve Santa Luzia levou uma das demandas que nós levamos para as audiências públicas do Rodoanel, o cumprimento da Convenção 69 da OIT, da Consulta Prévia Livre Informada. E aí o governo de Minas Gerais o tempo inteiro falou que não iria fazer isso, que depois a empresa concessionária faria, né? E a gente entrou no Ministério Público recorrendo, porque isso é um direito, né? Um direito das comunidades tradicionais. E a resposta que a gente teve foi uma resolução conjunta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que regulamenta, né, a aplicação da convenção, né, desse pré-requisito da Convenção 69, da consulta prévia, né, que aí foi muito criticado por juristas aqui de Minas Gerais, por professores de direito da academia. Eu queria saber, né, se o governo de Minas Gerais, se ele vai fazer a consulta prévia livre informada, ou se ele vai deixar, né, a empresa que faça isso, né, uma espécie de colocar a raposa no galinheiro e falar, negociem, né? Então, eu queria saber, o governo vai fazer isso quando, né, vai cumprir, de fato, um tratado de direitos humanos internacional ou não vai? E aí, essa pergunta eu faço, é uma coisa muito séria, eu não queria respostas, assim, gerais, né?
igual quando eu perguntei lá quais os benefícios da cidade, responderam que assim, Santa Luzia vai ganhar, né, um ponto de acesso de conexão muito bom. Tá, isso é uma resposta ideológica, né? O que é bom, o que é ruim é uma questão moral, né? A gente pode discutir do ponto de vista político aqui. Claro que do ponto de vista técnico também tem, mas como a resposta foi muito ampla, ela não tende para um critério técnico, tende mais para um critério ideológico. Então, eu queria uma resposta mais técnica sobre essa pergunta. Obrigado pela resposta aí, Glauco. Também é um ponto assim, de atenção nosso. O subsecretário está à frente aí, mas a gente já está celebrando uma parceria aí com, inclusive, a Universidade Zumbi dos Palmares, né? A gente já está desenvolvendo aí, inclusive, um estudo que eu acho que nós não podemos divulgar nos próximos semanas. Eu não sei como é que está a agenda do subsecretário, mas, basicamente, a gente já vai fazer como se fosse uma prévia das diretrizes de uma consulta prévia, livre, eu esqueci os termos lá da 169, mas a gente já está fazendo essa parceria com eles, a gente já está à frente para já ter como que vai ser feito isso, essa consulta prévia. Então, a gente já está desenvolvendo esse documento junto com eles já vão a campo, no sentido de, enfim, ter como vai ser feito isso, qual momento vai ser feito isso. Então, a gente já está com essa parceria. Eu vou até perguntar, se você quiser até nos mandar um e-mail, até para ver o status dessa contratação aí, mas a consulta em si, ela vai ser feita no licenciamento. O que nós estamos fazendo agora tendo mesmo as diretrizes e a melhor forma de fazer essa consulta prévia, livre e informativa às comunidades quilombolas, tá? Nós estamos trabalhando nesse sentido, que a gente tem a intenção de ter um documento robusto, como você próprio disse, né? Já colocando as pessoas em igualdade na mesa com essa padronização. Então, a gente já está trabalhando nisso, sobre o cronograma de contratação e qual etapa. O subsecretário ele tem isso melhor do que eu, e ele está à frente aí para poder anunciar ou não essa questão, está com ele esse cronograma, tá? Então, no caso, não vai ser o Estado, não vai ser o governo de Minas que vai fazer, ele vai contratar uma empresa para fazer, é isso? Nós vamos fazer um documento que vai... nós vamos contratar, sim, não vai ser o Estado, mas é porque a gente não tem braço nem especialidade, nesse assunto específico, mas a gente vai pegar pessoas do mercado renomeadas, que entendem do assunto para fazer essa elaboração desse documento. Porque no caso... Se você quiser informações mais específicas de como está esse processo de contratação, novamente, é com o subsecretário. Eu não sei direito o processo, como está acontecendo isso, eu sei que está evoluindo, já tem alguns termos, etc., mas eu não sei, eu não consigo te dar detalhes específicos de onde que está, com quem está, quem que é o parceiro. Sim, porque na resolução, um dos critérios, né, para se fazer essa consulta prévia livre informada seria que a comunidade tem que ter uma certidão de autorreconhecimento como comunidade tradicional emitida pela Comissão Estadual de Povos, né, comunidades tradicionais, pelo INCRA, pela FUNAI e tal. E aí, no caso, isso daqui se aplica, por exemplo, às nossas aqui. Então, o governo de Minas não vai cumprir a própria resolução de proceder a essa consulta? Ou seja, vai contratar... Vamos proceder, Legal. Vamos fazer junto aos nossos parceiros, etc., que será feito. Eu não entendi a pergunta. Não, é porque o governo vai fazer nesses casos, né, o que se aplica. Aí você está me falando que o governo vai contratar para fazer, então o governo vai descumprir a própria resolução que ele fez? Quando o governo contrata, quem está, enfim, dando a ordem de serviço é o próprio governo. Se a gente tem braço técnico ou não, ou precisa de know-how, é natural do processo a gente recorrer a quem tem mais conhecimento técnico sobre o assunto para nos auxiliar a dizer quais são os caminhos certos. Quando você fala governo, você está falando se eu, Vitor, vou lá em campo fazer a consulta, eu não tenho conhecimento específico sobre o assunto, por isso a gente faz uso de terceiros que nos auxiliam, mas quando o governo contrata, ele está executando. E qual que é o e-mail que eu posso entrar em contato? Vou te mandar o e-mail da comissão aqui. Peraí, Ok. Vou dar uma olhada. Era isso, muito obrigado. Bom, quando eu participei da audiência pública, a primeira que teve lá na cidade administrativa, havia uma grande questão de Contagem, Betim, inclusive uma forte aversão do prefeito de Betim
ao traçado disso. E eu fiz a sugestão, então, de começar o Rodoanel por Santa Luzia. Como é que está essa situação? Esse processo já está definido? Ele começa num ponto tal, já tem mais ou menos uma definição? Claro que eu entendo que você está falando que tem estudo prévio, tudo, mas quando iniciar as obras mesmo, onde é que elas vão iniciar? Isso vai depender do licenciamento, Daniel. Vai depender, enfim, até para fazer a mobilização dos caminhões, etc. Então, a gente vai ter um projeto executivo com cronograma, marco, como é que vai ser a mobilização, onde que são as jazidas próximas, no projeto executivo. Então, isso a gente vai ter essa informação assim que tiver o licenciamento do projeto executivo. Nesse primeiro momento, a gente não consegue afirmar, vai começar no ponto X, Y, etc. Mas, com certeza, quanto mais rápido a gente ter aí, mais rápido a gente começa a poder usufruir assim, desse acesso, arrecadação de ISS, etc. Então, também uma outra questão, veja bem, eu também fiz esse questionamento. Nós temos um anel rodoviário em Belo Horizonte que é criminoso, ele toda semana morre 1, 2, 3, 10 lá. Então, quanto antes esse novo anel viário sair, melhor. Efetivamente, o governo tem uma previsão, olha, as obras vão iniciar no mês tal do ano tal? A gente trabalha com marcos, né, que são nossos marcos metas, inclusive previstos em contrato. Para eu te dar exato o dia, o mês, eu preciso abrir os documentos aqui, você consegue acessá-los. Mas, se eu não me engano, 2 anos de licenciamento, tá? Então, se a gente assinou o contrato, 90 dias aí, 90 dias para homologar, adjudicar, fazer as etapas, 2 anos de licenciamento, e as obras, junto com as apropriações, começam no final do 2º ano, mas as datas específicas, inclusive mês a mês, você consegue ver lá no PER, que é o programa de... Programa de estrada... Enfim, é o programa que fala da execução das obras. No PER, no anexo PER, você consegue ver o cronograma certinho de lá. Sim, a grosso modo em 2025. Isso. Sim. Mas faz parte do licenciamento. O licenciamento é uma etapa, enfim, que precisa ser estudado com calma, etc. Mas sim, 2025. A grosso modo, tá? Pode ter variações de meses aí para mais, para menos. Ok, pessoal, vou compartilhar aqui então minha tela para responder ao questionamento do Glauco e não ficar uma resposta mais concreta sobre a questão dos parcelamentos que ele perguntou na proximidade com o Rodoanel, tá? Não existe nenhum projeto, né, de parcelamento na prefeitura, essa é uma informação da prefeitura, aprovado nas imediações aqui do Rodoanel. Existem projetos que os empreendedores solicitaram diretrizes da prefeitura. Então, o empreendedor solicita diretriz e a prefeitura dá as diretrizes lá para que ele faça, então, pense lá se vai ser interessante para ele empreender e tal, mas isso não quer dizer que a prefeitura vai proceder com a aprovação do projeto, até porque as diretrizes podem ter muito mais restrições que inviabilizem o próprio empreendimento. Tá? Dada essa explicação inicial, a gente tem em amarelinho aqui, tá? Os pontos da prefeitura, onde que tem pedidos de diretrizes. Então, os mais próximos que a gente tem do Rodoanel, que são esses 2 pontos, que estão aqui dentro desse círculo, tá? E praticamente, assim, bem colados mesmo, que a DUP, muito próximos mesmo, e o outro que estaria mais distante seria esse aqui, que estaria aqui cerca de 473 metros, aproximadamente, da DUT, né, que ainda tem uma distância da faixa de domínio, como você meio que colocou aí, né, Glauco? Então, vamos supor que seria aqui uns 600 metros. Mas esses projetos não estão aprovados, muitos deles têm pedido de diretrizes antigas, né,
E a prefeitura, enfim, né, com o desenvolvimento urbano lá, analisa cada um deles, né, essa informação concreta, tá? Não tem nada além disso, não. No trecho do Rodoanel aqui, mais próximo a eles, são esses aí. Eu agradeço bastante pela resposta. Pessoal, a gente tem mais alguma questão com o Vitor? Eu peço desculpas aí pela minha ausência de 20 minutos, tive que participar de uma outra reunião aqui. Podemos liberar o Vitor então, Leandro? Acho que sim, né? O pessoal não manifestou aí. Muito obrigado, viu, Vitor? Coloquei o e-mail aqui, gente, disponível no chat. O Grau, tendo dúvida, se a gente puder te ajudar, disponibilizar informação que você precisar, só mandar o e-mail nesse e-mail aí, que é o e-mail formal. A gente disponibiliza aí, inclusive, posso até olhar com o subsecretário o status dessa parceria aí que nós vamos fazer para cumprir a OIT 169 aí. Mas, por favor, aí, acessem. E, Leandro, obrigado aí pela atenção, Charleston, Leopoldo, estamos à disposição aí, a secretaria está à disposição. Eu que agradeço muito, viu, Vitor? Vocês sempre são muito receptivos aí com a gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, hein, Vitor? Um abraço. Obrigado, um abraço. Muito bom. Pessoal, vamos dar sequência aqui. Ô Glauco, se você quiser ficar à vontade para continuar, não tem problema nenhum, tá? Ô, Leandro, é que eu estou assim, metade aqui, metade na aula, que a gente faz política, mas estuda também, né? A gente não é vagabundo, não. Então, assim, eu vou precisar sair para continuar aqui na aula, mas eu queria, assim, encarecidamente pedir aqui a esse grupo, né, a possibilidade da incorporação do Movimento Salve Santa Luzia, uma cadeira aqui para o Movimento Salve Santa Luzia. A gente quer contribuir para essa discussão. Você tem visto que a gente tem participado de todos os processos que são abertos à sociedade civil participar, a gente participa, e não é um movimento comedor de criancinha que está querendo destruir nada, não, sabe? A gente quer o desenvolvimento, sim. Inclusive, a gente quer industrialização, que a gente entende, né, que industrialização traz desenvolvimento. Então, a gente queria contribuir, participar de uma forma bem pacífica, né, bem legal, sem ficar criando contenda, nem nada nesse sentido. Se vocês puderem avaliar e achar que é do merecimento, a gente queria participar, né, desse processo. Ótimo, Glauco. Achei muito bacana, né? Os movimentos querendo participar, isso é muito importante. Quando nós criamos o núcleo, né, ainda não tinham vocês assim estabelecidos, ou pelo menos conhecidos por nós aqui como movimento, então pode ser que por isso não estejam no momento aqui, mas vamos avaliar, sim. A questão é que é paritário, né, para entrar alguém da sociedade, a gente tem que colocar alguém do governo também. Vamos estudar sobre essa possibilidade, trazer aqui para o núcleo também, porque eu não decido nada aqui sozinho, as decisões são tomadas pelo núcleo, mas, assim, a princípio, eu, assim, na minha opinião, não vejo problema nenhum. Quanto mais participação, eu acho melhor, inclusive, porque quanto mais a gente ouve, né, os diferentes, a gente tem mais capacidade de tomar os melhores caminhos, né? Aquele negócio, né, toda unanimidade é burro, então acho que todas as opiniões aí são muito bem-vindas, sabe, as visões, para a gente encontrar o melhor aí para a cidade. Acredito que todo mundo aqui quer o desenvolvimento sustentável da cidade. Isso. Então, agradeço a sua visão, né? Agradeço bastante aí a oportunidade e vou saindo aqui. Boa tarde para todos. Obrigado aí pela sua participação. Boa aula. Valeu. Lembrando que fica gravado, tá? Para você né, repercutir lá os assuntos que foram falados aqui para as outras pessoas do Salve Santa Luzia lá e informar, né, o que foi falado aqui, tá? Ok. Obrigadão. Tchau, tchau. Ok, valeu. Agora acho que são as atas, né, Leandro? Sim, vamos fazer a aprovação das atas. Eu não sei se a Cíntia consegue chamar os nomes aí. Tá joia.
Tá sim, sim. Deu para entender sim. Ok, aprovado. Alexandre, Ok, aprovado. Andréia, Aprovado. Charleston, Aprovado. Daniel, Aprovada de 27 de janeiro, a da audiência pública, e a de 11 de março eu não participei, Cíntia. Tá ótimo, obrigada, Daniel. Diego, Aprovada, Cíntia. Diego Pessoa, Cíntia, eu não participei da reunião, então não posso aprovar. tá ótimo, obrigada. Aí, nesse Gilene. caso, acho que consta como abstenção, né, Leandro? Não é isso? Porque não participou, né? Aí, no caso, não. Porque como ele não participou, né, ele não tem que aprovar mesmo, não. Ok. Não, porque eu disse que eu não posso aprovar não significa que eu desaprovo, né? Se Isso. eu estava presente, eu não posso opinar, na verdade. Isso. É só quem participou mesmo das reuniões. Gileno, Aprovado, Cíntia. Aline, acho que... Leandro, Aprovado. Leopoldo, Aprovado. Lucas, Perdigão. Desculpa, Lucas, essa quem participou foi a Mariana, então eu vou pedir desculpa aí por ter te chamado. Marina, Tá aprovado, Cíntia. Matheus, Aprovado. Micaela, Pode ser que eu não consegui. Newton, Aprovado. Sônia, Aprovado. Guilherme, Aprovado. Vicente, Do dia 11 de março, eu aprovo. As outras eu me abstenho porque eu não estava. você foi... Ah, não, quem foi na audiência foi a sua suplente, a Débora, tá certo. Gente, obrigada, viu? Boa tarde a todos. Ficou alguém de fora? Oi? O João, você falou o nome dele, Cíntia? Ele não estava, Ah, não, por isso tá. que eu não falei, nem dele, nem da Jaqueline. Ah, ok. Alguém que o nome não foi citado aqui, não, né? Estava? Não. Então tá jóia. Pessoal, por hoje é só ou... Leandro, acho que qualquer discussão que a gente comece agora vai conhecendo a gente que gosta de ficar horas discutindo eu acho fria. Leandro, eu queria aproveitar para o seguinte, já tem uma outra, só para a questão de agendamento, já tem uma outra reunião marcada, uma data marcada para o grupo, para a gente poder nos organizar? Sim, a primeira sexta-feira de agosto. Então, dia 5 de agosto. Leandro, havia uma marcação prévia, se eu não me engano, no dia 29 de julho. Então, essa não. Então, agora é 5 de agosto, é isso? Só um minuto. Eu acho que porque essa reunião do Rodoanel, ela foi intercalada. É porque nós vamos fazer após essa aí, deixa eu ver aqui, dia 8, dia 15, dia 22, 29, e aí por isso que viria dia 5. Deixa eu ver aqui. Ô, Luciano, tudo bom? O seu microfone está com... A princípio seria dia 5 mesmo. Você acha que está longe? É por isso? Para a gente avançar agora 4 reuniões do núcleo e fazer dia 5, 4 reuniões da equipe técnica e dia 5 a reunião do núcleo. Ok? Ô, Leandro, a gente tem quórum para deliberar sobre a participação do pessoal, porque a gente pode aproveitar esse tempo e
movimento aí, Santa Teresa. O Salve Santa Luzia? Santa Teresa tem Salve Santa Teresa também, que era meu antigo. Imaginei. Então, podemos conversar sobre isso, não tem problema nenhum. Uma possibilidade, a gente tem, eu vejo aqui algumas possibilidades. Se a gente for incluir o Salve Santa Luzia, a gente tem que incluir também alguém do governo. Poderíamos incluir, por exemplo, Secretaria de Saúde, né? Não sei. Ou então, por exemplo, nós estamos tendo também uma certa dificuldade de conseguir a representação do IFMG, que é uma pena. Eles estão com uma certa dificuldade lá para indicar, já falaram isso, eu fiz algumas reuniões com eles, né, e falei sobre a necessidade de indicação, e pode ser também poderíamos fazer nesse sentido também, de substituir pelo IFMG. Eu posso fazer um novo contato com eles e ver com eles, né, porque eles realmente sempre foram um parceiro, só na questão mesmo do plano diretor que eles estão com uma dificuldade de indicar professores para acompanhar o processo, né. Poderia ser uma forma também, eles entrarem no lugar do IFMG. Ou ser acrescido o movimento, mas aí a gente tem que acrescentar também uma outra secretaria da prefeitura. Tem alguns e também ver a opinião de todo mundo, se a gente deve mesmo mudar o núcleo nesse momento ou não, enfim. Mas temos quórum, sim. Boa tarde. Eu sou a favor de incluir, sim. Quanto mais puder, que não for prejudicar aí o andamento dos trabalhos, eu acho que todos são válidos. Eu acho que fortalece e são muito interessados, né? A região deles ali. Eu acho válido, assim, uma opinião aqui para colocar, né, em mesa, aqui para todo mundo. E só para colocar um ponto também, a paridade, ela não pode deixar a participação da sociedade civil menor do que a participação do executivo e do legislativo, né? Então, desde que isso não aconteça, né, a paridade ela vai ser considerada, tá? Então, o que vocês acham dessa possibilidade? Já que a gente está tendo, então, uma dificuldade com o IFMG, né? E com isso tem até essa questão de ter um peso menor de participação da sociedade, já que o IFMG não está participando e já informou sobre essa dificuldade de indicar. O que vocês acham da possibilidade de colocarmos o Salve Santa Luzia, então, no lugar do IFMG? Eu só gostaria, se todos estivessem de acordo, eu fazer mais um contato com eles e conversar e trazer isso num segundo momento, para não ficar decide assim de cara, tira eles e sem nem rever com eles. Pelo que o Adalberto falou, e eu creio que também meu entendimento é o mesmo, a entrada de mais uma pessoa da sociedade civil não implicaria a necessidade de se colocar mais um membro do poder público. Eles podem ser mais... eu não tenho certeza. Talvez nós pudéssemos ajudar com isso aí. Eu não sei como que ficou no regimento, porque tem o regimento, né? Mas no Estatuto da Cidade, né, Adalberto, aí, baseado nas deliberações lá, não tem a paridade, assim, quando se compara a sociedade civil com o poder público, ela não pode ser inferior, mas maior pode. Então, aí... tá. Então, seria tranquilo, então. Eles poderiam entrar tranquilamente. Isso que eu ia falar também. Observa lá o regimento, entre em contato com o pessoal da FMG, a gente pode fazer isso mais para frente. Às vezes, convocar uma reunião extraordinária mesmo ali, né? A gente faz, às vezes, numa data que a gente já reuniria mesmo, incluir eles no menor tempo possível também, né? E fazer essa articulação que obviamente é o trabalho mesmo do processo democrático, né? E aí eu não sei se o IFMG é suplente ou titular de alguma vaga, né? Isso também pode facilitar ou não, né, essa substituição, ou a inclusão, que seria mais simples também, né?
Tá, eu vou pesquisar então sobre a possibilidade de inclusão e trazer isso aqui num segundo momento para a gente votar, que aí eu já venho com a forma de incluir já definida, se pudesse simplesmente só incluir mesmo, e a gente vota isso aqui. Leandro, você é uma pessoa de bom senso. É melhor fazer, né, uma consulta formal aí ao FMG, né, por escrito. Eu concordo que a gente deve agregar pessoas assim ao nosso grupo, mas para a gente também retirá-los assim sem uma consulta prévia, né, fica. Então, o grupo Salve Santa Luzia é bem-vindo, assim, acho que são contribuições relevantes que eles fazem, mas para retirar um órgão como o Instituto Federal, é bom fazer uma consulta formal e ter uma consulta que eles não gostariam mais de participar, né? Sim, a gente até ou tem não aqui poderiam mesmo, né, por essa indisponibilidade. É o trabalho político mesmo do processo, tá, gente? É normal. Caso eles não tenham mesmo, né, Adalberto, a possibilidade de participar, aí seria interessante até convidar outro ator, né, do Estado aí, ou do poder público. Aproveita e já faz as duas coisas, né? Isso. Vou fazer essa consulta, sim, e trazer isso na próxima reunião para a gente. Ou então, quem sabe, talvez a gente até faça uma reunião antes do dia 5 para falar sobre isso, né? Porque senão a gente vai demorar um mês para... Sim, definir pode isso. ter uma reunião específica para esse assunto, assim, de 20 minutos. Isso. Tá, deixa comigo, eu não vou marcar não, mas eu já vou disparar essa consulta na semana que vem eu já tenho isso e falo com vocês no grupo. Combinado? Ok. Combinado. Vamos fazer uma foto, então? Vamos, que eu tiro aqui. Sim, Newton, por favor. Vamos lá. Quem puder abrir a câmera. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Ok. Boa tarde, gente. Bom final de Valeu, semana. pessoal. Boa tarde, Muito tchau. obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom fim de semana. Até semana que vem.